Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, né? Olha só, hoje nós vamos ter um tema muito interessante, a bandagem auricular, né? Como usar a bandagem na auriculoterapia, e isso vai ser maravilhoso com o convidado especial, que é o professor Dan Valles. Já já eu trago o convidado aqui, aguenta um pouquinho aí, pessoal. Deixa eu dar aí as boas-vindas a essa galerinha que já chegou cedo, né? Quem pegou a primeira cadeirinha aqui que já está aguardando a aula de hoje, a nossa live de hoje, deixa eu só ver. Não vale, né? Olha, eu falei, vou falar oi para quem pegou a primeira cadeirinha. Jusilene, né, Jusilene? Pegou a primeira cadeira de novo, menina, seja bem-vinda. Patrícia, que legal, Patrícia. Você faz curso com os dois professores, então já conhece os dois aqui. Seja bem-vinda, que gostoso, né? A Marise também participando aqui, Fabiana, gente, olha que gostoso. Com certeza vai ser bem interessante, né? Também estou curiosa, viu, Marise? Tem muita pergunta que a gente vai aproveitar e espremer bastante conteúdo desse professor, né? Ele chegou num lugar aqui que ele nem imagina, não é verdade? Vamos perguntar bastante. Olha só. Vamos, deixa eu só ver aqui o pessoal. Neiva também seja bem-vinda, tá? Muito bom. Dulce, Rosa também, Kleber, né? Participando da nossa live aqui ao vivo hoje. Gente, eu quero que vocês todos se sintam abraçados, todos se sintam acolhidos. Se você está aqui no canal e ainda não está inscrito, vai agora, clica, dá tempo, tá? Clica ali em inscrever-se, vai subir um sininho, clica no sininho e na opção todas que você recebe notificações de todos os nossos vídeos. Então, você fica informado de todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal. E vale a pena fazer um tour pelo canal, viu? Ele está recheadinho de informações para você sobre auriculoterapia e terapia floral, né? Então, dá uma passeada no canal Entendendo a Auriculoterapia, que tem muito conteúdo gratuito. E antes de trazer, né, o professor aqui também, quero lembrar vocês que segunda-feira, na próxima segunda-feira agora, gente, dia 11, nós vamos iniciar mais uma semana de estudos, tá? Nós vamos, então, estar aí falando sobre a auriculoterapia, os temas estão super interessantes, vale a pena participar. Todas as aulas serão às 20 horas, né? Com exceção na terça-feira, que teremos só o Tira Dúvidas às 18 horas, ok? Vamos lá, seja bem-vindo, então, professor Dan Valles, né? Seja bem-vindo. Eu quero, né, agradecer pela sua participação aqui, né? Enviei o convite, falei, bom, o não eu já tenho. Deixa eu ver, se vir o sim é lucro, né? Professor, por mais que já seja tão popular, tão conhecido, eu vou deixar um espacinho para que se apresente aí para essa galerinha. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, não tem essa, né? O não eu já tenho, por que não, né? Qual o problema da gente estar aqui compartilhando, certo? Então, agradeço muito, muito obrigado por estar aqui. Vamos lá, vamos colaborar com o pessoal, né? Vamos fazer acontecer aí. Legal. E o professor Dan Valles trabalha com auriculoterapia há quanto tempo? Boa pergunta. Há quanto tempo? Desde 2008. Faz as contas aí para mim, por favor. É igual perguntar a data de nascimento. Eu falo da idade que é mais fácil, gente. É complicado. 2008. Olha que 2008. legal. Tá um tempinho aí já na caminhada, né? Os cabelos já caíram, tinha cabelo, né? Não era mais magrinho, só tinha dente e orelha, agora até que equilibrou um pouco mais. É interessante você dizer isso, que hoje eu acabei assistindo um vídeo seu realmente com o cabelo. Cadê? Ficou aí nos janeiros da vida que foram se passando, né? Comum. Ai, professor, olha só, é uma alegria muito grande recebê-lo aqui no canal, tá? Fui questionada sobre bandagem. Eu fui pesquisar um pouquinho, né? Eu falei, nossa, olha, achei interessante, porque eu gosto muito, eu ensino os alunos no curso algumas técnicas diferentes, entre elas a técnica da correntinha, né, que acaba colocando a correntinha inteira, né, para trabalhar a coluna ou trabalhar membros inferiores e superiores, né? Gosto muito dessa técnica. E aí, quando eu fui ler sobre a bandagem, porque eu trago para o canal aquilo que realmente eu acho que faz sentido, né? Aquilo que eu olho assim, eu falo, opa, esse negócio aqui é bom. Falei, então vamos buscar informação direto na fonte, vamos trazer esse professor para trazer informações sobre o que é isso, tá? O que é bandagem auricular, professor? Vamos lá. Então, para quem não conhece a bandagem auricular, né? Daqui a pouco eu vou mostrar mais sobre ela, vou falar um pouquinho mais, deixa eu pegar uma aberta aqui já.
mas é essa fitinha aqui que a gente cola na orelha, pegando só fechado aqui. A gente cola na orelha, que é esse artifíciozinho aqui, né? É uma bandagem bem parecida com a bandagem mesmo, aquela bandagem que o pessoal utiliza, da bandagem elástica funcional. Sim. Só que o intuito dela não é ser a bandagem em si, né? É a gente fazer uso da magnetoterapia com a auriculoterapia de uma maneira muito mais simples, que ofereça um pouco menos de desconforto para o nosso cliente e que a gente consiga potencializar os resultados de uma maneira muito mais fácil, mais simples, mais tranquila. E o engraçado é que essa bandagem, ela surgiu, deixa eu abrir ela aqui para vocês, porque a gente usa magneto na auriculoterapia, né? Só que os magnetos que a gente utiliza, eles são tipo... São esféricos, né? São tipo as próprias sementes. Só que tem muita gente que reclama, não é verdade? Tipo, dói pra caramba. Às vezes a gente quer fazer um tratamento melhorzinho e o pessoal acha ruim. Então, minha mãe, por exemplo, é uma dessas pessoas que odeia agulha. Minha mãe detesta as sementes, esferas ou qualquer coisa do tipo. E há 6 anos atrás, minha mãe estava muito mal de coluna. Começou a ter crise de coluna. Hoje ela tem 7 hérnias de disco. E aí, eu estava cansado de ver minha mãe com problema de coluna e eu querendo ajudar ela no sentido da auriculoterapia, da acupuntura. Pô, a gente tem em casa. Teu filho dá para ajudar, né? Porque eu sou professor de educação física, sei orientar sobre fazer os exercícios e também, entre outras técnicas, e também a acupuntura e a auriculoterapia. E minha mãe não fazia. Eu falei, poxa, mãe, eu vou criar para a senhora, vou fazer um negócio aqui que eu vou botar um negócio na orelha da senhora e vai dar certo. E na época eu utilizava o stipper, ainda não era a ideia de usar os magnetos, era o stipper. Só que o que acontece? O stipper, ele tem uma ação local, bem específica, é muito bom, mas ele tem uma ação local, ele vai agir no ponto, naquela região, né? Já os magnetos, e aí que tá aqui, a bandagem é isso aqui, certo? E ela é toda estudada, arredondada e tal, obviamente não começou assim, né? Por quê? Porque como a orelha ela tem esse formato tem uma curvazinha para todos os lados, seja na parte interna, seja na parte externa, qualquer lugar, né? Então a gente consegue adaptar a bandagem quase que para qualquer região, tanto ela cortada quanto ela inteira, da forma como é. E o objetivo era o seguinte: eu não vou ficar fazendo aplicação nenhuma em minha mãe, porque ela não tem paciência. E eu vou criar algo que ajude ela e que ela consiga colocar sozinha. Ou seja, minha mãe usa há 6 anos a bandagem, ela não tira. Ela não respeita nem o tempo de adaptação, que eu sempre oriento, né, para a gente não ficar usando direto o estímulo, porque o corpo pode adaptar, mas o dela não adaptou. Então, funciona sempre. Então, minha mãe usa há 6 anos. E eu dei início na patente da bandagem há 6 anos atrás e ela saiu agora. Então, a gente começou a vender na época. Eu tentei fazer o processo da Anvisa, era muito caro, a gente não tinha condição de fazer todo o processo da Anvisa e de tudo, aí só dei entrada na patente e o tempo foi passando, obviamente a gente conseguiu. A patente saiu agora, por isso que ela está recomeçando a ser utilizada, mas é um material muito legal e que tem ações absurdas, e a gente vai falar mais daqui para frente. Mas, basicamente, é isso. É um equipamento de auriculoterapia que a gente utiliza os mesmos princípios da auriculoterapia, só que a gente soma também a magnetoterapia, que é aí que a mágica acontece, que muda um pouquinho, assim, a gente não tem que respeitar tanto determinados protocolos de auriculoterapia, porque ela vai agir no potencial elétrico da pele. Aí a gente vai precisar entender um pouquinho melhor isso. Legal. Eu achei interessante porque quando a gente fala de magneto, a gente, né, os magnetos, eu falo assim, que são o formato deles, esteticamente, eles não ficam nada legal, né? Até ruim para colar com micropore, enfim. Exato, né? exato. Quando a gente vai usar o magneto mesmo. E tem as esferas magnetizadas, né? Como você disse, que já é um material mais bonitinho, esteticamente. É mais tranquilo. Eu estava observando, esse aí não parece. Aqui, nada, ele é maleável, não vai doer nada, não dói absolutamente nada.
E é muito simples, a gente só faz a colagem, né? Limpou a orelha, fez a asepsia e faz a colagem. Não tem segredo nenhum. Colou, ela fica lá de 5 a 7 dias coladinha e fazendo efeito. É interessante que dá para fazer até autoaplicação. É para fazer autoaplicação. Né? Ela foi criada para resolver um problema em casa. E aí deu certo. É para fazer autoaplicação, é para chegar uma senhora de 90 anos e colar na orelha dela, no espelho, vai lá e cola. Professor, agora me veio até uma ideia aqui nesse sentido, porque o aluno, quando ele vai fazer um tratamento, vamos pensar de problema. A gente vai falar coluna, mas eu creio que dá para trabalhar outras regiões, sim, né? sim. Enfim, mas falando em coluna, o aluno ele vai fazer a avaliação do paciente, ele vai ver onde está a causa do problema, ele pode fazer, inclusive, o tratamento para o paciente, sugerir que o aluno pode ter a bandagem para dar uma bandagem para o paciente levar para casa, falar, olha, você pode repor essa bandagem, né, até voltar para a próxima sessão, enfim, ou até orientar mesmo o paciente. Eu acho uma coisa bem interessante isso. Com certeza, e é o que eu mais foco para o terapeuta. É o que eu digo para o terapeuta, ela foi criada para ser acessível. Acessível às pessoas que têm problema e não podem pagar por terapia, mas é acessível também ao terapeuta de uma maneira que ele possa usar na sua terapia, possa ganhar dinheiro com a própria bandagem para ajudar no processo e, principalmente, que seja um artifício para ela atrair cliente. Porque Sim. Eu não sei se você passa isso com os seus alunos, mas o pessoal tem dificuldade de conseguir cliente, porque muitos clientes não querem dar o valor necessário, suficiente, de uma sessão de auriculoterapia, R$100, R$120, e a pessoa não dá valor. Agora, se você consegue atrair a pessoa dizendo que tem uma terapia que é simples, que é rápida, ou seja, não precisa tanta coisa, e que traga pessoas para o seu espaço de atendimento, é uma forma de você chamar, entende? É uma forma de você trazer pessoas até você. E aí, com o seu conhecimento, obviamente, com o que você vai fazer diagnóstico, com a observação, você consegue dizer, olha, eu vou botar essa fitinha aqui na sua orelha, ela é indolor, ela vai ficar por 5 dias, por 7 dias, só que a gente precisa fazer também um tratamento um pouquinho mais avançado, com agulha, a gente precisa também fazer uma espécie de massagem, de reflexoterapia, de terapia floral, de aromaterapia, e aí você vai agregando valor à sua sessão e você consegue. E como ela traz efeitos que para as pessoas é absurdo, é fora do padrão, então é a maneira da pessoa confiar em você. Dela começar a enxergar o seu potencial e dar valor àquilo, que é o mais importante. Nossa, eu achei maravilhoso, incrível. Eu achei interessante lá no início que você relatou que a sua mãe não quer tirar, né? É normal, porque uma pessoa que tem dor, gente, ela tem medo. Pacientes, porque eu atendi por 5 anos no Mato Grosso do Sul, então fica longe de onde eu moro, dá 400 quilômetros de onde eu moro. Eu ia uma vez por mês lá, professor, para fazer o atendimento. Aí, aos olhos teóricos, a gente fala, nossa, mas fazer a auriculoterapia uma vez por mês não vai nem funcionar. Mas na prática eu pude comprovar que funciona assim, tanto que minha agenda era muito lotada lá, né? Enfim, e eu falava para os pacientes assim: olha, eu trabalhava só com cristais neles, então, cristal até 10 dias, né? Tá trabalhando legal ali. Passou 8, 10 dias, pode tirar. Eu chegava no outro mês, meus pacientes estavam lá com os cristais na orelha ainda. Com medo de tirar e voltar a dor, com medo de tirar e voltar o problema, né? Então, assim, o que eu achei bem interessante da sua colocação é que a gente tem que entender o limite do profissional, né? A gente não pode prometer uma cura para o nosso paciente de algo que não vai acontecer. E isso eu acho bem legal, a gente sempre trabalhar com pés no chão com relação a isso. Problemas, principalmente coluna, quando a gente fala de alteração de forma, bico de papagaio, tem casos que são cirúrgicos. A gente não vai conseguir resolver na auriculoterapia, mas eu vejo isso como um recurso para a pessoa aliviar os seus sintomas, ou seja, viver sem dor, né? É mais ou menos isso? Exatamente, é exatamente isso, né? Eu faço questão, não sei se você chegou a ver, mas tem uns vídeos que eu faço questão de frisar. Dizer o seguinte, olha, ela não é milagrosa.
por mais que você ache que é, porque tem gente que acha que é mesmo, tem gente que chama de medicamento, as pessoas começam a reportar umas coisas meio doidas, né? Mas tem que ter cuidado, porque o fato da gente estar melhorando a dor não significa que resolveu o problema. E problemas crônicos, eles não têm cura, nem na medicina chinesa, nem na auriculoterapia, né? Não tem cura, né? Tá lá, já faz parte. O que a gente pode fazer é controlar. E em alguns casos, a gente aumenta o espaçamento entre crises, né? Espaçamento, por exemplo, minha mãe, são 6 anos sem ter crise de coluna, sabe? Olha só. Então, se a pessoa acha que tá boa, mas uma coisa é você estar sempre lembrando, ela tem que lembrar que ela tem aquele problema, para daqui a pouco não acontecer como já aconteceu várias vezes lá, 6 anos atrás, quando a gente comercializou, a gente vendeu 1.000 e poucas unidades só, mas o pessoal ficava louco para comprar mais, para querer mais, o pessoal que usa, né, consumidor final. E só que a gente teve também pessoas dizendo o seguinte, enquanto eu estava usando, estava maravilhoso. E aí eu voltei a fazer minhas atividades, depois eu tirei, voltou tudo e pior. Porque voltou pior, obviamente. Por que voltou pior? Porque o cidadão lá é motorista, tá lá quase paraplégico de ter problema, não está podendo trabalhar, já está afastado, começa a fazer uso, as dores diminuem, depois ele quer jogar bola, ele quer voltar a jogar bola. Porque a dor diminuiu, e aí ele vai pro baba, a gente chama de baba aqui, né? E simplesmente ele piora, porque o problema dele tá lá ainda. Então, é natural que vá acontecer isso. Né? Então, ou talvez nem piorou o problema, mas o espaço que ele ficou sem dor fez com que ele tivesse a sensação de ter uma dor pior quando ele voltou a sentir dor também, né? Porque tem também essa questão aí. Exatamente. E a gente vai ficando, eu agora comecei a sentir algumas dores misteriosas também, né? E eu sinto dor pra caramba nas costas, e é viciante. Aí eu digo, rapaz, eu criei um produto viciante. Por quê? Porque a gente coloca e ela meio que neutraliza a dor, dá uma neutralizada. O efeito da bandagem, ele não é necessário para muitas pessoas. Não é um efeito analgésico. A percepção que a gente tem ao utilizar é que há uma neutralização. Não é uma anestesia, mas é uma neutralização. É como se naquela região você ficasse sem sentir dor por um período. Quando funciona bem. É igual a auriculoterapia. Né? Tem gente que não funciona, não vai dar jeito. Aí vai ter gente que vai usar e não vai sentir absolutamente nada. São as mesmas pessoas que não têm resultado com a aurícula, com o stipper, com acupuntura, às vezes e tal. Então, mas a sensação é essa. Eu, quando tiro, daqui a pouco eu tô começando a sentir tanta dor que eu falei, meu Deus, será que eu tava com essas dores mesmo? Porque a gente não percebe. A gente está sentindo, se acostuma com a dorzinha aqui, outra, com a restrição de movimento aqui, outra ali, né? Comenta uma vez ou outra, mas quando usa, você tem uma melhora tão boa que quando você tira, aí você percebe que já estava dolorido, né? Sim, mas é um problema crônico, nós estamos falando de um problema crônico, né? Porque um problema agudo, a pessoa descobre a causa, o auriculoterapeuta, que daí aí não dá para ser na parte, né, uso doméstico da bandagem, mas fazer tratamento aí tem que ser com um profissional, né? Exato. O auriculoterapeuta, ele pega a causa, ele consegue tratar a causa e a bandagem vai ajudar no sintoma, né? Então consegue realmente ali chegar num nível de usar por um determinado período e não precisar mais. Mas quando o problema de repente, quem está ouvindo fala assim: para que eu vou usar um negócio então que eu vou tirar e vai voltar a doer? Para que vai tomar remédio pro resto da vida? Porque se não tem, não é? Porque vai ter que viver sem dor e é um problema que não vai ter solução, independente do tratamento que fizer, né? Então, assim, justamente por isso. E é melhor não se intoxicar, né? Muitas vezes de muito medicamento, não que vá substituir, eu creio que não, né, professor, me corrija se eu estiver errada, não que vá substituir, se uma pessoa tem um problema muito sério, faz um tratamento ortopédico, ela vai ser associada com o tratamento ortopédico, dando maior qualidade de vida ainda para esse paciente, certo? Com certeza. Não vai substituir o tratamento que é necessário. Assim, ó, vamos lá. Todo e qualquer equipamento, tudo que a gente faz, com a auriculoterapia, até a própria acupuntura mesmo, as terapias integrativas, né? A homeopatia, até a homeopatia, qual é a essência, né? Eu gosto sempre de frisar isso,
Porque qual é a essência? Não sei se vocês já pararam para pesquisar, eu sou um autodidata nato ali, né? E eu estudo muito sobre muitas coisas diferentes. E a grande questão é o seguinte: para quem já parou para estudar o sistema imunológico e outras técnicas, por exemplo, a técnica da hemoterapia ou da autohemoterapia que o pessoal faz, né? Se a gente for parar para observar, se você for estudar reflexoterapia, se você for perceber os tratamentos integrativos, a própria acupuntura, a gente tem uma frequência normalmente de sessões de 7 dias. 7 dias, né? Uma semana. O que acontece? Por que isso acontece? Porque assim, ó, uma vez que o corpo ele identifica que há um problema, que ele está sendo atacado, que ele está sendo, que está sendo invadido, o sistema imunológico ele é ativado. Uhum. E o ciclo do sistema imunológico até a produção dos anticorpos e depois a limpeza é de 5 a 7 dias. Sim. Então, por que a bandagem ela funciona de 5 a 7 dias? Por que na auriculoterapia, para quem estuda mais a fundo, e vocês aqui devem ter essas informações, por que o estímulo ele é mais forte no primeiro dia e vai diminuindo aos pouquinhos? No quinto dia, ao sétimo aí que já vai caindo, no sétimo já é débil, mas ainda funciona. No oitavo não tem mais. Você pode deixar lá, não tem mais o estímulo. Por que 7 dias? Porque, na verdade, a gente não precisa de 7 dias de estímulo. A gente precisa de um estímulo. Um estímulo. Os 7 dias é parte do corpo. Sim. Porque os macrófagos que eles começam a ser produzidos, mas depois vem os basófilos, os neutrófilos, uma série de células que eles vão estar combatendo primariamente. Então, eles vão chegar lá naquela inflamação e vão começar a combater. Eles vão chegar, se for um vírus, uma bactéria, qualquer coisa, eles vão chegar lá e combater. Uhum. Se é o intestino que está inflamado, que tem alguma coisa, ele vai lá combater. Se é uma inflamação na articulação, na musculatura, ele vai lá combater. E o período no qual ele está produzindo as células que vão para cada etapa dentro do processo do sistema imunológico, de combater aquele problema, é 7 dias. Então, é por isso que esse funcionamento, que quem trata é o corpo. Nós, terapeutas, somos bons entendedores dos sistemas do corpo, dos sistemas, microsistemas, e de como a gente apontar, ajudar para dizer, olha, corpo, você deixou de tratar o cotovelo. Vai lá e trata. Essa pessoinha aqui está sofrendo, ele está com dor. E você está... Por que tá mantendo essa dor? Tudo bem que tem um problema, mas essa dor não pode continuar, não precisa continuar. Então, vai lá e trata essa dor. Vai lá e melhora essa inflamação. Então, o princípio é basicamente esse. Interessante. Eu ia trazer a pergunta da aluna ali, que perguntou até quantos dias pode deixar. Então, aí, ó, está ali, tá de 5 a 7 dias, então é o período para deixar ali fazendo efeito, certo? A Neiva perguntou aqui, professor, se tem alguma contraindicação. Olha, são as mesmas da auriculoterapia, certo? Você não vai colocar na orelha que está ferida, você vai evitar pessoas que estão muito debilitadas, muito enfraquecidas, né? Para não ter... porque você vai recrutar energia, você vai recrutar. Então, às vezes, a pessoa está com um problema, sei lá, está com câncer, está com metástase, está com alguma coisa que está tratando, e você vai tentar melhorar uma dor aqui, outra ali. Às vezes, você vai recrutar sistema imunológico quando a pessoa está precisando. Então, pessoas muito debilitadas, né? Pessoas que estão com a orelha ferida, certo? Eu sempre prezo o seguinte, nós ainda somos o elo fraco, nós terapeutas, né, somos o elo fraco na saúde, né? E a gente tem que ter cuidado também. Pessoas com problemas sérios de saúde, que estão fazendo tratamento multidisciplinar, também tem que ter cuidado em quem aplica, né? E a confiança que você aplica em determinado... Por quê? A auriculoterapia, a bandagem, ela não vai gerar problemas. Porém, se houver um erro médico, se houver um erro de um outro profissional, se houver alguma coisa nesse sentido,
a pessoa vir a óbito ou piorar, o que é que vai falar? É isso aí que ele botou na orelha. Né? Falamos a mesma língua. Né? Eu sempre cobro bastante isso dos alunos. Eu falo, vocês não vão matar ninguém, mas se acontecer, foi você que fez, porque é Exatamente. o que tem de diferente no tratamento, né? Tem que Então, ter a gente tem que cuidado. tomar bastante cuidado realmente com isso. Professor, a Márcia quer saber onde encontra esse produto. Márcia, abaixo desse vídeo, depois, você vai clicar num link, tem a descrição ali que vai direto para o canal do professor, tá? Mas aí, se ele quiser passar aqui também, professor, onde ela Vamos consegue falar agora. encontrar esse produto? Vamos lá. Então, a bandagem, ela só está sendo vendida, por enquanto, no nosso site. Por quê? Uhum. Qual é o objetivo da bandagem? Um dos objetivos aqui é fortalecer o trabalho do terapeuta. Uhum. Eu não sei se vocês sabem, eu sou o dono do Instituto RS, que é uma das maiores escolas de terapias. Tem mais de 300 mil alunos. E a gente está sempre tentando trazer coisas que melhorem a vida do terapeuta. Então, qual é o nosso objetivo? É que essas bandagens, elas sejam de acesso do terapeuta para ele trabalhar e eles também sejam os polos de distribuição. Legal. Então, os terapeutas que têm acesso à bandagem, eles recebem kits. Então, são kits que dão para 6 atendimentos ou que dá para ele vender para os próprios clientes ou na cidade dele. Então, a ideia é fazer com que a pessoa tenha vários artifícios para poder conseguir estar trabalhando como terapeuta, né? Seja para aquelas pessoas em que eles não conseguem vender os seus atendimentos, quanto para as pessoas que ele atender como terapeuta. Então, esse é o objetivo. Então, como a gente voltou a vender agora, né? Então, ainda não tem muitos pontos de venda. Porém, em breve vai estar todo esquina aí onde tem terapeuta, tem bandagem. Legal, gente, muito bom. Eu até assim, eu pensei numa questão aqui. Eu tenho minha mãe que mora longe, eu consigo ver ela a cada 2, 3 meses, né? E ela tem problema sério de coluna. Gente, fazer aurículo cada 2, 3 meses, né, ajuda, mas né, não, e realmente eu já vou adquirir para mandar para ela, ou seja, né, tem mais essa questão também, vai presentear aí quem você da sua família que não mora perto, que não pode cuidar, né, aí pessoalmente com a auriculoterapia, né, é uma coisa fácil para se fazer autoaplicação ali, realmente eu já pensei aqui de mandar ali o presentinho para ela, viu? O Kleber quer saber, professor, além do aspecto de dor, quais outras possibilidades de uso tem? Ou ele é exclusivamente para dor? Não, de forma alguma. Ela funciona idêntico como a auriculoterapia, ela não deixa de ser a auriculoterapia. A diferença vai ser... Por quê? Porque nós criamos ela para que seja mais acessível. Uhum. Não é para a pessoa comprar lá, sua mãe, por exemplo, e ficar fazendo um autotratamento. Sim. Agora, o auriculoterapeuta, o acupunturista que quiser utilizar a bandagem como complementação do seu trabalho, aí você pode utilizar, ele vai ter os mesmos efeitos. Legal. Não tem essa questão de funciona assim ou assado. Não, a auriculoterapia ela é uma só. Né? A reflexoterapia também é uma só. O princípio de funcionamento é o mesmo. Agora, o método de estímulo é igual a gente utilizar o laser, utilizar a semente, utilizar a esfera, o magneto. Ou seja, a gente vai ter estímulos mais direcionados, estímulos mais fortes, né, mais intensos, mas tudo vai funcionar igual, não é verdade? Então, se você não tem nada na mão, tá no meio da selva lá e só tem um musgo de planta para colar e umas pedrinhas, você vai botar pedra na sua orelha e vai funcionar. Né? O princípio é o mesmo, não é verdade? Sim. Então, sim. A gente tem que saber isso. O pessoal confunde muitas vezes, né? Pensa que porque um material ou outro vai funcionar, esse vai ter esse efeito. Não. Agora, se a gente tem uma agulha, se a gente tem um equipamento que a gente consegue tonificar, sedar para apertar os botões de uma maneira mais específica, ótimo, né? Aqui, sim. A bandagem ela vai fazer o mesmo efeito. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho um outro princípio, né? Mas ela vai fazer o mesmo efeito
que você colocar um cristal, por É exemplo. um material de estímulo, né? um material Vai de funcionar a mesma coisa, a magnetoterapia, vai funcionar, é um magneto, É um né? magneto, Tanto que o professor disse que pode ser cortado, né? pode ser Ali tem os, cortada também. né? Então, se quer usar num ponto específico, você pode cortar o magneto, desde que corte o magneto, essa rodinha certinha aí, né? O que acontece? Lá para os meus alunos, né, eu digo o seguinte, só corta no meio. Por quê? Ah, ótimo. Porque o grande lance, vou até aproveitar para explicar essa questão do magnetismo, né? É o Uhum. seguinte, a gente tem que olhar como funciona a pele. Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada grounding? Pessoas já ouviram, que é o aterramento? Aterramento, botar o pé na terra, né? Então, fazer a troca de elétrons com a terra e eliminar radicais livres e tal. Quem não estudou, vale a pena estudar, porque é uma coisa absurda. Absurda. Experimente. Você pode experimentar com você mesmo. Se tiver com o ombro inflamado, cotovelo, alguma coisa inflamada no seu corpo, experimente passar 2 dias, não passe 7 dias, nunca o corpo vai tratar sozinho, vai resolver do mesmo jeito. Mas 2 dias, passe 40 minutos, 50 minutos com o pé na terra, pé na terra mesmo, na grama, descalço, para você ver se aquela inflamação não diminui consideravelmente. É um absurdo. E o que acontece? Por que, né, essa questão da energia? E na medicina chinesa, obviamente, tudo é energia, e no nosso universo tudo é energia e informação, não é verdade? Só que na nossa pele, não sei se vocês já viram, mas tanto as camadas das células, então cada célula, você tem a célula lá, eu não separei o material aqui, poderia compartilhar, né? Mas você tem a célula e você tem os elétrons, prótons, elétrons, que eles ficam fazendo meio que uma dança. Ora, é meio que as células, por exemplo, elas caminham umas próximas às outras, vai se juntar, vai colar, vai fazer toda a estruturação. É assim, ó. Uma está aqui com a parte externa, né? Ela está imantada, ela está com elétrons, mais elétrons do lado de fora e prótons do lado de dentro, para fazer o equilíbrio, e ela vai se aproximando de outra que tem mais prótons por fora. E aí, toda essa dança ela vai acontecendo no nosso corpo, tanto a nível celular, quanto a nível de tecidos e outras coisas. Então, na nossa pele, nós temos, tanto é que quem nunca tomou os choquinhos, assim, se você passar muito tempo com isolamento, né, se você passar muito tempo usando sandália, não pisa na grama nunca, na terra nunca, você vai perceber que às vezes até quando você vai se cobrir ou vai chega perto de outra pessoa, dá um choquinho, né? Você está meio que desequilibrado, você está com uma carga de energia, está tendo um desequilíbrio, né? Ou está esse desequilíbrio para mais ou para menos. E aí o que acontece? Na nossa pele, então, no nosso corpo inteiro, e principalmente não, né? Também na nossa orelha, que é o microsistema, nos pontos de acupuntura, se a gente for observar, e a gente consegue medir. Tanto é que os apalpadores eletrônicos, né, os pesquisadores de pontos, eles detectam o ponto. E por que eles detectam esse ponto? É justamente por uma coisa chamada potencial elétrico da pele. Então, você vai ter ali nas regiões aqui da orelha, na pele, você vai ter essa diferença de potencial elétrico. Às vezes está abaixo do normal e às vezes está acima do normal. Essa que é a questão. Quando a gente usa um eletroestimulador, a gente vai usar as frequências. Essas frequências vão servir para tonificar ou para sedar. O que é o tonificar ou sedar? O tonificar é fazer com que o potencial que está abaixo, ele aumente. E que esse fluxo, ele aconteça. Então, se a gente for pegar a filosofia chinesa do fluxo de energia, trazer mais para a ciência, a gente vai perceber que, às vezes, você tem um fluxo interrompido por um edema ou por uma deficiência, por algo que o fluxo não está conseguindo passar, como se não tivesse circulação. Então, a grande questão é a gente manter essas regiões equilibradas.
E aí, por que os magnetos eles vão agir? Porque eles têm dois polos ali, né? E querendo ou não, um magneto com o outro nessa sequência, é por isso que é importante não alterar muito, né? Não usar um só e não alterar muito, porque essa distância, devido à força do ímã, né? A força do ímã e a distância que ele está, essa distância aqui ó, tem que ser perfeita. Por que essa distância tem que ser perfeita? Porque um complementa o outro, formando campo eletromagnético na bandagem inteira. E esse campo ele tem um raio de mais ou menos 1 centímetro. Então, olha o que acontece. Quando eu colo na minha orelha, vou falar aqui. Quando eu colo na minha orelha, vou botar na outra, que essa já tá cheia. Quando eu colar na minha orelha, vou dizer o contrário. Quando eu colar na minha orelha, essa bandagem, meu Deus do céu, tô vendo ao contrário aqui. A câmera mostra ao contrário. Isso é muito complicado, gente, vocês não fazem ideia. Às vezes eu falo lá direito, quando eu vejo, tá tudo errado ali, enfim. Mas a câmera do celular ela, faz certo, né? Mas o webcam é ao contrário. Mas vamos lá. Quando eu colo aqui na minha orelha, então imagina que eu colei aqui na região, na antiélix aqui, que tem os pontos da coluna. Né? O que acontece? Esse efeito, ele vem até cá, ó. O efeito de organização dos elétrons. Então, querendo ou não, mesmo não estando tocando no ponto, que aí é uma diferença para os outros métodos de estímulo, aí nós vamos ter essa ação do campo eletromagnético. Legal. E com essa ação de estar ali interferindo no potencial elétrico da pele, é como se o organismo tivesse sendo atacado naquelas regiões. Se ele está sendo atacado, ele é interpretado no cérebro como sendo tanto essa região quanto as zonas de correspondência. Portanto, ele vai mandar o sistema de defesa para aquelas regiões. Legal. Dá para ser colocado atrás da orelha? Creio que pode, sim, né? Também, no dorso, né? Desde que... Vamos lá. Denise, eu achei bem interessante a gente responder essa pergunta aqui, né? Para não ficar essa dúvida. Melhor usar a bandagem, a remédio para aliviar a dor? Até porque não vai causar efeito que os remédios. Entendi. Se você usar a bandagem e ela tiver uma melhora, que ela seja uma melhora considerável, que passe a dor, você não precisa usar remédio para dor. O que não se deve nunca é deixar de tomar remédios que são remédios de tratamento. Remédio de dor não é remédio de tratamento. Analgésicos são para reduzir o sintoma. Né? Então, o analgésico melhora o sintoma. O anti-inflamatório melhora a inflamação. Então, um anti-inflamatório, em determinadas circunstâncias, uma infecção e alguma coisa, ele vai, né, fazer com que o corpo esteja mais forte na questão do tratamento. Então, você jamais deve substituir a bandagem por um medicamento de tratamento. Agora, se for analgésico, você está se entupindo de tramal, está se entupindo de Dorflex, a pessoa toma muito remédio para dor, né? Esses remédios para dor, quanto mais forte é o remédio, pior para ela, né? Vai piorando outras coisas. Sim, né? sim. Então, se a pessoa melhora com a bandagem, maravilha. O analgésico não, né? Fica dispensado. Eu até vou responder aqui também para a Tânia. Professora Rose, então é tão eficiente quanto o seu método. A gente precisa diferenciar método de materiais de estímulo, tá, gente? Então, nós estamos falando de um material de estímulo. Isso é bem importante. Esse material que o professor desenvolveu, ele pode ser usado em diversos métodos. Né? Então, pode ser usado no método da professora Roselaine, no método de outros professores também. Certo? Mas é importante, uma coisa, outra coisa, certo? Só para ficar bem entendido aí. O método, então, da auriculoterapia avaliativa, você vai avaliar o paciente, você vai, através dos sinais da orelha, você vai ver onde está a causa do problema, você vai fazer o tratamento com a causa e associar a bandagem nesse material de estímulo que eu creio, eu ainda não fiz o teste, mas pelo que eu li, realmente eu trouxe o professor aqui, porque eu vi que tem todo sentido isso sim. Tá? Então, eu acredito que dá para associar, sim, como material de estímulo dentro do método que nós trabalhamos. Com certeza dá para associar. Não pelo amor de Deus, não é para substituir nada nem ninguém, sabe? Tem aluno dizendo assim,
Aluno não, é gente nos comentários, né? Ah, quer dizer que agora ele está inventando a roda, a auriculoterapia mudou de novo. Gente, não mudou nada, ela continua sendo. O fato de existir um equipamento, a gente tem que viver para evoluir, não é verdade? Então, hoje, nós temos métodos que servem somente para o terapeuta. É ou não é? Para o terapeuta. Eu sou terapeuta. Eu sou terapeuta e sou professor e formador de terapeutas. Mas a minha causa é pela vida, pela melhoria da vida das pessoas. Então, essa bandagem, ela é um artifício de usar a auriculoterapia de uma maneira que ela seja acessível para as pessoas. Que torne mais fácil o trabalho do terapeuta, que torne mais agradável o trabalho do terapeuta, porque é isso que acontece, as pessoas começam a te amar, porque falam, nossa, isso aqui é maravilhoso, porque não dói, sim, não coça, não arde, não, sabe? Só fica lá, a pessoa nem sente nada. Né? Então, sou só melhorador. Um terapeuta que coloca aquilo, ele fica extasiado, o cliente fica extasiado. E se você faz outras coisas associadas, melhor ainda, você não vai deixar de ser terapeuta. Hora nenhuma, e isso não vem para substituir nada. Né? Pode ser que você fique preguiçoso. Como já tem aluno meu de bandagem que fala assim, nossa, eu já tenho preguiça de botar, fazer aurículo normal, com agulha ou qualquer coisa, porque é tão fácil, você chegar ali e cola, né? E é interessante também, né, professor, porque eu sempre falo para as pessoas, assim, até fiz uma live sobre isso, sobre a evolução de tudo que existe. Celular evoluiu, carro evoluiu, tudo evolui, né? E a auriculoterapia também evolui. Se a gente for pegar, assim, os clássicos chineses, ver acupuntura, enfim, gente, era espinho de peixe, era espinho de árvore para, né, fazer a acupuntura. E aí depois começaram a surgir as primeiras agulhas que eram amoladas em pedras. Imagina só. Olha só, tudo vai evoluindo. E daí, na auriculoterapia, eu acredito que quando ela chegou aqui para nós no Brasil, ela já veio mais trazendo mais as sementes como material de estímulo. Aí, depois, na sequência, surgiu as agulhinhas semipermanentes, né? Conhecida aí como rabinho de porco, enfim. E aí vão surgindo os materiais novos, vão surgindo, tudo vai evoluindo, né? E tudo pode ser um acréscimo, como o professor diz, né? Você pode ter aí um grande diferencial. Certo? Então é muito importante isso. A gente está sempre. Hoje a gente tem laser, a gente tem a parte do eletro, a gente tem, né, tantas coisas, o próprio silício, enfim. E a bandagem aí é mais um recurso que eu achei muito legal. Assim, eu vi como um processo evolutivo também aí dentro dos materiais de estímulos na auriculoterapia. Certo? Eu achei legal aqui também. Deixa eu ver uma pergunta que tem aqui. Aqui, ó. A Fernanda, né, ela colocou aqui, tenho pacientes que não conseguem fazer semanalmente por questões financeiras, olha que legal isso aí, e a bandagem vai ser ótima, né? Com certeza, já pensou? Você faz a aurícula e fala, olha, então, já que não consegue vir na próxima semana, você vai usando isso aqui, vai tirar os pontos e vai colocando a bandagem, aí você vem, né, para a sessão quando possível. É legal isso aí também, né? Mais uma possibilidade, você vê como amplia, né? Porque eu achei prático do paciente mesmo poder aplicar, gente. É o que eu digo assim, ó, por exemplo, a pessoa compra, os meus alunos aqui, ó, pessoal, se você compra vários kits, né, porque sempre vai ser kit. Um kit desse tem 6 bandagens. Ok. O que acontece? Um kit desse, se você comprar em quantidade, sai R$20. R$20. Se você possibilita aplicações de R$30, ou seja, você não vai diminuir o seu trabalho de terapeuta. É o que eu digo. Você vai divulgar que tem uma nova terapia que ela é rápida, ela é eficiente e ela é acessível. Então, você chama as pessoas que sentem dor, que sofrem, que não têm condição de pagar, né? Você vai apresentar ela e não vai demorar nem 10 minutos. Você não vai usar todos os seus recursos terapêuticos naquela pessoa. Você vai fazer a aplicação da bandagem e cobrar R$20, R$30. Só que a pessoa vem até você. E aí o que acontece? Você faz um diagnóstico, aproveita o tempo e diz, por que a gente não faz isso? E a pessoa fala, meu filho, eu não tenho dinheiro, não tenho como. E você também não vai ter como ficar atendendo todo mundo fazendo a preço barato. Só que com a bandagem é aquilo que eu digo, é para ser democrático. Gente, eu morro de pena, eu faço dezenas de trabalhos para a comunidade, faço de tudo que você imaginar.
Dá pena. Eu quero tratar as pessoas, mas eu não tenho tempo. Eu preciso cobrar caro. Para sustentar o meu estilo de vida hoje, minha família, eu tenho que cobrar caro para essas pessoas. E aí agora elas vão ficar sem nada? Então eu tenho que ter recursos para essas pessoas. Então, se você tem uma coisinha dessa aqui, você consegue fazer isso. Você consegue tanto fazer o seu marketing, né? Porque as pessoas têm a visão de que as terapias são caras, mas a gente tem que mostrar o valor que a gente está tratando, que a gente está melhorando a saúde dela. Quanto é que vale a saúde, o bem-estar, o estar bem? Né? E não a pessoa está dando preço na sua aplicação, no seu trabalho, entendeu? E aí você transfere para um equipamento, para algo desse tipo, e você consegue ganhar dinheiro. Tanto dessa forma, fazendo aplicações esporádicas, quanto complementando o seu tratamento. Então, você pode dizer, olha, eu vou colocar algo que você vai levar para casa, vai ficar na sua... Como você faz a auriculoterapia? Tudo aquilo que o cliente leva para casa, ele é visto como mais caro. Então, se você faz reflexoterapia, né, faz reflexologia podal, e fala, eu vou colocar na sua orelha também, seja aurículo, seja a bandagem, ou seja aquilo que ela leva para casa, ela acha que está lucrando, porque está levando algo. Sim. Sabe? Então, a gente tem que estar usando esse artifício também, né? Um plus, exatamente. Sim. A Evelyn perguntou aqui se pode usar tanto num quadro yin quanto num quadro yang. Pode, porque o princípio aqui é o seguinte, o corpo vai lá e se vira. Eu estou te dando 2 estímulos aí, o que for necessário vai acontecer. Então, é um estímulo de harmonização. Legal, legal. Tem alguém aqui te dando boa noite? Legal, olha só, né? Todos os professores. Este cara foi meu primeiro professor, olha só, 2017. Legal, hoje ele é terapeuta acupunturista. E parabéns, viu? Aí, evoluiu, não ficou estacionado. Olha que legal, gente. O Davi está sempre isso. Presente, é um cara bem presente em tudo aí. Legal. Deixa eu só ver. Professor, eu posso ir trazendo, né? Nem perguntei, estou trazendo as perguntas Pode aqui. Vir aí, à vontade aí. Eu só não entendo nada de engenharia. Tô brincando. A gente tem que entender de tudo um pouco, né? Manda ver. Então, não tem problema de pegar a região toda ao invés de um ponto específico de dor. Não tem problema. É um dos grandes benefícios. Por exemplo, você não tem uma necessidade de usar o triângulo. Sim. Se você é auriculoterapeuta, você vai usar, porque ele potencializa, ok. Mas não há necessidade, o efeito vai acontecer. Até porque, colocando na região, chegando ali, colocando no shemen, você já vai pegar, talvez só não pegue o rim. Talvez não pegue o rim. Mas você, colocando no shemen e chegando no ponto de analgesia, sendo interno, no ponto interno, quanto aqui no NAN, você vai ter estímulo e vai ter por conta justamente desse campo. Professor, agora uma pergunta de uma professora do outro lado aqui. Agora eu vou. Espera aí, que eu também quero saber, gente. Já pensou, já fez o teste, né, que eu tô aqui, é que assim, eu não sei se professor é tudo igual, mas a minha mente ela é muito criativa, ela já fica pensando o que eu posso fazer a mais, o que eu posso ir além disso, entendeu? E eu tô pensando aqui, já fez algum teste em trabalhar com pontos haste, ou cercar local da dor, fazer cerca local no corpo, na sistêmica? Então, com a bandagem, especificamente essa bandagem, não. Mas ela funciona. O funcionamento, o princípio, ele vai ser o mesmo do shipper. Pois é. Por isso que eu estou pensando. De repente, vale a pena fazer aurículo e fazer né? Testar ali num ponto em si, uma escápula, por exemplo, ou alguma coisa assim. Sim. Só tem um porém. Por quê? Para que essa bandagem seja dessa forma, seja confortável, para que ela atue de uma maneira eficiente, sem estar influenciando outros sistemas do corpo, a gente teve que utilizar um magneto que ele tem uma potência reduzida. Então, assim, se o ponto ele for mais profundo, você não vai ter o efeito.
por causa da força do ímã. Não é que não Sim, funciona. sim. Então, se a gente utilizasse um ímã com uma força maior, que produz Uma um potência campo maior. maior, aí você conseguiria, entendeu? E a grande questão aqui, como eu estou falando, é a união dos ímãs que gera o Sim. aumento da área, Uhum. entendeu? Mas se a gente fosse colocar a nível sistêmico, aí teria que ser um ímã mais forte. Ou, de repente, A pensando, bandagem então, em outros microsistemas, pode ser também. né? Que daí são mais superficiais, enfim, Exato. tipo, Nos meus como a filhos, às vezes, coriô, enfim, isso. exato, dá para você botar no Legal. nariz, entendeu? Ó, dá Então, para pensar em um teste aí, de repente, ampliar esse negócio, né? não, dá para você utilizar nos pés, por exemplo. Só que nada que você coloque nos pés até hoje é eficiente, né? Porque para fazer esse tipo de coisa. Então, a bandagem, essa bandagem, ela nos pés, ela tende a funcionar muito bem. Porém, né, com estímulo como se fosse reflexoterapia. Mas vai ficar soltando. E aí Legal. vai gastar, não tem jeito, né? É desperdício. Sim, a Mariel quer saber se é descartável após 7 dias. Também. Então, o que acontece? Ele é imantado. Então, por ser imantado, se o simples contato com a pele, ele vai perdendo força. Então, não adianta. Não é algo que vai... Porque as pessoas pensam, mas se é imã, vai funcionar a vida toda. Não, se você tocar nele, que você vai ver que ele é maleável. Então, não é algo que você vai pegar não é um imã, né, como um magneto tradicional ali. Legal. E a Fernanda quer saber onde descartar. Pode jogar fora no lixo, não tem problema Lixo não. comum? Comum. Ok, vamos lá. Olha só, deixa eu ver aqui. Tem um monte de aluno aqui do professor, ó. Angélica, meu primeiro curso de aurículo fiz com o professor. Olha que legal, gente, né? Legal. Professor, deixa eu saber aqui. A Edilúcia perguntou: você já teve paciência? Deve ser paciente. Corretor deve ter te confundido tudo aqui, né? Paciente que teve alergia do magneto. Não, a gente já teve quando era outro tipo, lá atrás, 6 anos atrás, era outro tipo de bandagem. Era bandagens que usavam kinésio. Essa daqui é bem parecida, só que a gente teve que mandar produzir de forma diferente para que ela diminuísse esse grau de alergia, né? Então, as pessoas não têm alergia ao magneto, pelo menos até hoje, né? Tem alergia a uma pessoa ou outra, aí agora nessa nova fase não apareceu ninguém, mas mais a bandagem em si, né? Mas a alergia é coceirinha, sabe? Nada demais. Pessoas que tem problema, por exemplo, minha esposa não pode colar nenhum metal na orelha, sempre tá com até de ouro, ou até o ouro ela fica inflamada a orelha e com a bandagem ela não sente absolutamente nada. É uma questão assim, a gente só vai saber quando estiver aplicando no paciente, né? Se tiver reação, vai ser logo nos primeiros minutos, não vai ser uma coisa assim, vai começar a dar um problema quando tem reação de algum material, né? E é só Então, local, não é nada absurdo, né? E não tem nada mesmo. Importante é essa observação, né? De não colocar em cima de ferimentos, observar bem, fazer uma boa antisepsia antes de aplicar um material, enfim, também, né? Eu até nem falei, não é uma contraindicação, mas é um cuidado que se deve ter com os aparelhos auditivos. Coloca na outra orelha. Então, se a pessoa usa o aparelho auditivo na orelha esquerda, coloca na orelha direita. Não tem problema. O pessoal pergunta muito de marca-passo. Tem o pessoal que morre de medo do marca-passo, porque não pode magneto, mas é como eu falei, a influência do magneto para baixo, né, para a pele mesmo, vai ser somente ali, ó, no nível tópico, ou seja, e é bem fraquinho, ele não vai interferir na ação ali do marca-passo de forma alguma. Agora, se colocar no peito e tal, pode acontecer, mas você não vai colar no peito, né? E nos aparelhos auditivos também não vai acontecer, o que eu sempre não vai acontecer interferência, mas é bom evitar, né? Porque se acontece alguma coisa lá, a pessoa vai botar logo a culpa no terapeuta ou na bandagem, né? É bem isso. É sempre importante, gente, sempre
falo, quando a gente vai trabalhar com material de estímulo, entender que eu preciso entender, como terapeuta, eu preciso entender, eu estou vendo várias perguntas aqui de outros tipos de tratamentos, né? Como terapeuta, eu preciso entender quais são os pontos viáveis para cada tipo de tratamento em si. Né? Aqui nós estamos falando de trabalhar com material em uma área reflexa, né? Então, assim, eu acredito que nos casos aí ortopédicos que sejam assim, bem viáveis mesmo, né? Essa questão da bandagem. É incrível. Né? Então, eu acredito que no Helix também vai fazer uma diferença bem legal, porque se tem algum problema, o Helix correspondente, ele tem uma ação muito legal, né? Sim. Então, vai ajudar nessas questões. Deixa eu só ver aqui. Tem uma aqui pedindo, por favor, para mostrar de novo. Mostrar o que? A bandagem? A bandagem. Tá aqui, ó, nem dá para ver direito. Já colou na orelha, gente. Ó, gente, eu colei aqui, tá errado. É errado sim, tá colado aqui, ela tá funcionando. Mas é isso aqui, ó, é só colar aqui. Vou mostrar mais um aqui, ó. Um kitzinho desse vem com 6, né? Isso. Uhum. São 6. É a bandagenzinha, né? Ela é curva. Ela sozinha aqui. A gente tem uma série, eu botei como protocolos, né? Não sei necessariamente protocolos, lá a gente chama. Mas, por exemplo, ela é feita. Gente, essa câmera é absurda. Eu tenho que botar ao contrário, eu não consigo. Deixa eu ver se tem como eu desespelhar isso aqui. Pera aí. Espelhar minha câmera. Aqui, eu acho que agora é melhor. Agora melhora. Agora sim. Vou tirar essa aqui. Tirei. Ó. Então tá aqui, tem os magnetos aqui, ó, para quem não viu, certo? Tem os magnetos. Essa distância aqui que é importante de um para o outro. Essa distância aqui, muito importante. Então não se deve mexer, você vai perder um pouquinho do efeito, certo? E colou aqui, ó, gente. É só isso, ó. Não tem segredo nenhum. Ó. Vai colando. Botou onde você quer. Já foi. Tá aqui. Deixa. A pele tem que estar bem sequinha, né? A minha não fiz asepsia aqui. Tá bem sequinha, ela vai ficar lá, certo? Aí orienta a pessoa. Ela pode molhar, é a prova d'água, é tudo certinho, certo? Sim. Tem os aparelhos auditivos nos 2 ouvidos, aí você vai evitar, certo? Não tem jeito. Isso. Não dá para pôr no dorso. Ó, não usa nem no dorso, porque realmente tem aparelho que pode ser mais sensível e tal, então usa outro método. Usar sementes. E sem fazer testes abusivos, hein, menina, que eu te conheço. Ai. Legal, gente. Professor, quer falar mais sobre o produto, né? Eu já tô, olha só, a gente já está 1 hora aqui, a gente já está sugando informações do professor aqui. Você fica quanto tempo você quiser. Então, se quiser perguntar, aí pode perguntar, se quiser, enfim. Estão abusando aqui já do tempo do professor. Mas assim, eu achei realmente bem interessante, é um produto inovador aí, tá? Vou aderir, vou conhecer de perto, eu quero conhecer de perto o produto. Eu acredito que seja viável, sim, a gente ter, né? Sempre, eu falo, tem um carro-chefe de trabalho, mas sempre tenha, gente, um pouquinho de cada coisa, porque em algum momento você vai precisar de um material diferente, né? Então, assim, é muito importante isso. E onde que o pessoal encontra? Novamente, eu vou colocar aqui, gente, está abaixo do vídeo, sabe? A gente deixou facilitado, é só clicar no link que tem abaixo desse vídeo, na descrição aqui da live, que vocês já vão direto para o canal do professor, e lá encontra a bandagem, lá tem como comprar, como adquirir, tudo certinho. Mas tem alguma outra opção que quem não encontrar o link abaixo aqui, então, que possa... Anota aí, eu boto na tela aqui, eu consigo botar aqui, se eu entrar aqui no chat? Consegue compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui. Não, aqui eu vou ter que logar alguma coisa, mas é central.bandageauricular.com. Central.bandageauricular.com, certo? E quem quiser, central.bandageauricular.com. Lá você tem lá a bandagem para você comprar. E tem vários preços, porque o objetivo é que a pessoa consiga o mais barato possível, né? Para quem usa como terapeuta e tal. Aí vai ter lá kit para não sei quantos atendimentos, 50, 60, 30. Por quê? Porque o que é caro é o envio. O caro sempre é o envio. Então, se você for comprar hoje um kitzinho só desse,
é R$ 47, mas porque o envio ele é caro, né? E a gente ainda botou como frete grátis, porque para algumas pessoas dava R$ 40 para chegar um pacotezinho desse, imagina. Então, a gente equilibrou ali, fez umas contas ali e falou, não, agora pelo menos o pessoal compra, mas para experimentar. Mas quanto mais a pessoa compra, mais barato fica. Né? E esse é o objetivo. Ah, Certo? legal. E quem quiser aprender mais sobre a bandagem, assim, por exemplo, utilizar a bandagem como um método de tratamento, usar a bandagem, entender mais sobre a bandagem, quem é terapeuta e gosta de agregar, né? Você pode também, a gente também tem um curso. Tem um curso de bandagem, então focado na bandagem. É um curso rápido, tem certificado, tem tudo, e você pode aprender, entender um pouco mais sobre a bandagem, né? E aprender como fazer a aplicação que é a auriculoterapia, mas sem precisar de tanta minúcia, já que ela trabalha por áreas, né? E você consegue fazer aplicações, inclusive cortar e fazer para vários tipos de coisas diferentes, de problemas diferentes. Dá para fazer também. Para quem quer fazer o curso, saber mais sobre o curso, é central.bandageauricular.com/curso. É só botar o /curso no final, que aí você vai ver o curso. Né? Comprando o curso, você já ganha kit, ganha 3 kits, dá para 18 atendimentos. Que legal. Então, Olha, já eu vou, antes de finalizar, eu vou trazer essa pergunta aqui, porque eu achei ela bem interessante, né? A validade do produto, caso não queira tem adquirir em validade, grande quantidade aqui. não tem validade. Se ela não for utilizada, ela não vai perder. É só você Porque manter é o local magneto, seco. né? Você mantém o local seco, tanto o magneto quanto a bandagem. Não utilizando, ela vai ficar lá, certo? Então, pode adquirir tranquilamente. E aí, Daí como eu estou compensa falando, adquirir em grande quantidade pelo valor, né? Vai exato. diminuindo o valor. Você pode revender, revender, você pode, você compra em quantidade, por exemplo, sai R$ 20 um kit desse, você pode vender por 40, por R$ 50 na sua cidade, revender para quem sente dor, né? Você pode revender para os próprios terapeutas, você pode atender só com a bandagem, se você quiser oferecer só a bandagem, você pode fazer sessões só com a bandagem. Legal. Se você quiser agregar os seus atendimentos, pode agregar os seus atendimentos também. Então, assim, uma série de possibilidades para você estar utilizando, né? Então, é para facilitar. É para melhorar as pessoas e ganhar dinheiro. Legal. É uma coisa que eu adoro fazer. Tudo que todo mundo está precisando, né? Eu falo assim, quando a gente fala trabalhar com amor, gente, não é trabalhar de graça, é fazer realmente ali, oferecer, dar o valor que o teu paciente está buscando, né? Fala, são trocas de valores. Então, ele paga um valor que ele fica feliz pelo valor do conteúdo que você está entregando para ele. Exato. Né? Então, assim, no valor do que você está dando de resposta, um alívio de dor. Agora, a gente realmente a gente não é justo quando a gente não entrega o valor que a gente está cobrando. Proporcional, tem que ser proporcional, né? Exatamente. Na verdade, na auriculoterapia não é proporcional porque a gente entrega muito mais, né? Do que o que a gente fala. E é um efeito, assim, ó, é tão gratificante, sabe? Eu não sei se é para mim, porque eu também sou suspeito para falar, né? É tão gratificante que teve uma menina na minha casa, foi visitar lá, né? E a menina estava morrendo de dor e não sabia, ela nem sabia que a gente estava fazendo isso, nada. E a menina estava sofrendo de dor. Aí eu falei, ó, vou te dar um kitzinho desse, deixa eu colar na sua orelha um negocinho. Ela, mas não vai doer, não, eu já fiz uma vez e ficou doendo. Eu falei, não vai doer, não. Ela foi para isso, você só deixa aí e vai. Aí ela, beleza, foi, ok, foi para casa. Daqui a pouco, mais tarde, ela liga para minha esposa, menina, eu preciso mais disso. Eu já falei para todo mundo, saiu falando para a família toda. Saiu falando e essa menina, ela está se tornando uma das maiores vendedoras da gente, só porque ela usou uma vez, se apaixonou e toda esquina tem gente sentindo dor. Olha só. Toda esquina tem gente sentindo dor. Então, como ela viu que o povo estava pedindo, ela perguntou, dá para eu revender isso aqui? Eu falei, dá, já é feita para isso. E aí essa menina começou a comprar e ela não para mais. Então, legal. E toda hora, quem usa e tem os benefícios, porque eu sempre digo, né? A gente fez um teste de eficácia. Como é que funciona o teste? Nós mandávamos, hoje a gente não manda mais, mas nós mandávamos para todas as pessoas que compravam, a gente mandava um formulário para a pessoa responder
depois de 10 dias utilizando a bandagem. E aí ela respondia e devolvia para a gente analisando o que é que funcionava, não funcionava, para que isso, para que aquilo. E a bandagem auricular, para dores nas costas, é por isso que a gente focou bem nas costas no início, hoje a gente já expandiu com outros tipos de aplicações, tem eficácia de 92%. 92% de pessoas que têm dor crônica tem eficácia, ou seja, a cada 10 pessoas, 8 pelo menos, ou 9 pelo menos, estão tendo melhorias consideráveis. Então é absurdo. Entendeu? Então, é a auriculoterapia. Só que a auriculoterapia, da sua forma mais simples, que você, terapeuta, chega ali, limpou a orelha e falou, cola aí, vai usar lá, vai, é R$30, me dá meus 30 aqui e conta para todo mundo, que a pessoa, porque a questão é a experiência. É igual aí na Disney, você ama ir na Disney, você ama tudo aquilo, mas o sofrimento é absurdo, né? Aqui, você tem o benefício da Disney, ser o sofrimento de tomar agulhada, porque muita gente tem medo, tem receio, né? De dormir. Quando a pessoa vai dormir, bota a auriculoterapia, na hora de dormir, tá sofrendo de dor. Aí a pessoa fala, melhorou minha dor, mas eu não dormi nada com essa orelha doendo, não é verdade? Então, é muito essa questão, né? Então, quem trabalha... Quer ver outra coisa? Quem trabalha com atleta de crossfit. O povo do crossfit é bom, sabe? Porque eles ficam suando e a bandagem sai. Eles vêm atrás de novo, demora menos de uma semana. E melhora a dor. Então, assim, só vivendo para saber e sabendo se virar, vira um excelente artifício para o terapeuta. Legal. Gente, eu achei maravilhoso, né? Incrível isso, professor. Professor, olha, realmente... Eu quero agradecer demais, viu? Valeu a pena estar aqui, né? Esse conteúdo incrível, tá? E quer deixar um recadinho para essa galerinha toda aí que está te assistindo? Deixa eu só falar uma coisinha que professor tem que segurar tanto a língua para o outro falar, né? Porque a gente fica com a vontade de ficar falando também. Não é? Eu falo muito. Mas enfim, eu também falo demais. Mas olha só. Eu vi que tem algumas perguntas aqui que eu não trouxe para a telinha, pessoal, porque o professor já respondeu. Então, o que eu vou sugerir para vocês? Depois que terminar aqui, a gente já está finalizando, volta e assiste novamente, tá? Porque lá no começo foi respondido várias perguntas que estão aqui no final, né? Então, o pessoal foi chegando depois, e quanto tempo, como cortar bandagem, essas perguntas todas o professor respondeu lá no começo da live. Né, vale a pena você voltar e pegar essas informações lá, viu? Para a gente não ficar repetindo de novo, para quem está do começo, fica cansativo daí, né? Certinho, professor? Deixa o seu recado aí, então, para essa galerinha que está acompanhando. O meu único recado é: continuem pensando nas pessoas, mas também fazendo por si. Tem uma coisa que eu bato muito na tecla dos terapeutas. Não é porque você é terapeuta que você tem que ser um merda. Desculpa o termo aqui, como eu falo com os meus alunos. Não é porque você é terapeuta que você não deve cobrar. Não é porque você é terapeuta que você não deve ter uma vida legal, que não deve ganhar dinheiro. Seu trabalho é nobre. Faça com nobreza. Seja uma pessoa que cuida dos outros, mas também cuide de você. Então, isso é muito importante. Para o engrandecimento. Estejam sempre tentando melhorar quem você é, melhorar como que você trata as pessoas, se especializando, aprendendo mais, né? Mais e mais. A gente estava conversando aqui antes de começar a live, né? Aprenda com vários professores, aprenda com vários profissionais, sabe? Faça a coisa acontecer, né? Sempre pensando em estar agregando a comunidade, né? As terapias são incríveis. Terapias são incríveis. Né? É triste quando você vai, às vezes, não falando da casa, você vai no médico e a pessoa mal olha para sua cara. Né? Quem vai cuidar de você, olhar para você, é o terapeuta. Né? Então, faça esse trabalho, né? de cuidado, de carinho, que você vai se dar bem. Então, a minha luta é essa daí. E responsabilidade para a gente, cada dia que passa, a gente ter mais valor, né, e mais respeito. Então, legal. Responsabilidade. Não vai sair por aí fazendo besteira e estudem bastante.
Legal, gente. Olha só, além, né, de todo esse conteúdo que trouxe aí, deixa essa mensagem de incentivo e uma mensagem aí que se encaixa tão perfeitamente, né, nos terapeutas hoje que tem tanta dificuldade de realmente crescer profissionalmente, né? Esperando que outras pessoas comecem a valorizá-lo quando o valor precisa vir de dentro, né? Cada um precisa Exatamente. primeiro reconhecer o seu valor para depois receber esse valor externo, né? Então, isso é muito importante. Professor, Deus te abençoe grandemente, tá? Eu também. Obrigado. E a gente vai marcar outras lives aí, viu? Vamos ver Pode outros marcar, temas à aí, vamos vontade. fazer outro bate-papo desse. À Amei estar aqui vontade. contigo, viu? Também, muito obrigado. Ai, tá, um abraço, Um tá? Até abraço. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha que delícia isso, não é? Maravilhoso, realmente foi um encontro maravilhoso aqui, tá? E só gratidão, né, ao professor que se disponibilizou a estar aqui conosco. E lembrando mais uma vez que segunda-feira, agora, dia 11/9, né? Dia 11 de setembro de 2023. Anota na sua agenda aí que começa a semana de estudos entendendo a auriculoterapia, onde eu vou estar com vocês a semana inteirinha, até na outra segunda, porque termina no dia 18, né, onde eu vou estar fazendo aulas incríveis aí, conteúdos maravilhosos para vocês. Olha só de comecinho, eu vou dar o primeiro tema para vocês que nós vamos ter na próxima segunda-feira. Nós vamos falar sobre auriculoterapia e acupuntura. Qual a diferença dessas duas terapias? Olha só, a gente já vai começar grande nessa semana de estudos, né? Eu vou aguardar vocês, anote na agenda que vai valer a pena estar comigo nessa semana aprendendo mais sobre a auriculoterapia. Beijo no coração, um abençoado feriado para vocês, um abençoado final de semana, tá? Que vocês possam aproveitar, estudar bastante, mas curtir também a sua família, aquelas pessoas que são mais importantes, que são aquelas que estão do seu lado, certo? Beijo, gente, fica com Deus e até a próxima semana.